Aqui no canal, pra quem não sabe, a gente tem uma série de vídeos sobre Coraline, que é um filme de terror clássico que todo mundo conhece. Nessa série eu tento explicar, através de conexões do livro com o filme, todos os mistérios que esse universo forneceu pra gente. E nos comentários dos vídeos dessa série de Coraline, muita gente me pedia pra assistir um tal de filme de terror também chamado 9 A Salvação, porque com certeza eu iria gostar muito. E realmente é um filme que na minha vida passou desapercebido, eu tô pra assistir há um tempão e agora chegou o dia. Eu assisti e além de eu achar uma animação excelente, com uma ambientação incrível, uma trilha sonora aterrorizante, eu entendo porque que vocês ficaram me enchendo o saco pra assistir o dia inteiro esse negócio, porque realmente é cheio de mistérios. Mas de onde ela veio e por que tá caçando a gente? Perguntas como esta são sem sentido. O filme, apesar de ter uma história ali com início, meio e fim certinho, ele ainda assim tem várias pontas soltas, várias dúvidas que eles deixam ali de propósito que não tem respostas claras no filme. Mas eu estou aqui para isso. Nesse vídeo aqui eu justamente vou responder todas essas dúvidas que vocês têm aí sobre esse filme, que eu sei que são várias, que se você assistiu, você com certeza gosta muito, mas não entendeu algumas coisas. Então roda a vinheta aí e se prepara, tá? Porque tem uma teoria que vai explodir a sua cabeça relacionada ao passado do cientista. Você vai perceber que o filme é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa ali que talvez você não tenha visto, tá? Roda aí! Fala galera, eu sou o Imaginável e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, se você ainda não assistiu esse filme maravilhoso, confia em mim, assista agora. Dá um jeito aí, porque de fato é uma animação muito interessante. Se você é fã de Coraline, se você gosta desse tipo de animação mais sombria, essa coisa mais dark mesmo, que tem uma profundidade e muitos mistérios, vai ser um prato cheio pra você. Se eu não me engano, tem no Prime Video, tá? Da Amazon lá, se você assina, você tem lá pra você assistir dublado. Não é uma propaganda isso, mas poderia ser, a Amazon paga nós. Bom, como esse é um filme de 2009, é um filme bem antigo, eu acho que vale a gente dar uma pincelada no comecinho da história ali, pra gente se situar aqui e partir pra explicação dos mistérios e também pra teoria que vai explodir a sua mente. Teoria essa, inclusive, que eu não sei como que ninguém fala sobre ela, como que ninguém percebeu, porque pra mim foi uma coisa que de cara eu já pensei que fosse. De verdade, vocês vão ver, tá bem claro. Juntos, vocês e este dispositivo vão proteger o futuro. Mas antes, deixa o like no vídeo se você curte esse tipo de filme, porque aí, dependendo da quantidade, eu posso até trazer mais vídeos sobre animações mais sombrias. Inclusive, é claro, né, o seu like, ele tá dizendo pro YouTube diretamente que esse vídeo aqui é relevante e que ele pode ser recomendado para outras pessoas se inscreverem aqui no canal. Então o seu like, apesar de você não acreditar, faz muita diferença e eu agradeço muito por você disponibilizar esses 3 segundos da sua vida para me ajudar, beleza? O filme começa justamente com o despertar do protagonista, né, que é o personagem 9. Ele é um boneco que tem o número 9 marcado nas costas. Ele foi criado por um velho cientista. Inclusive ele olha pro chão numa cena creepy que tá lá o cientista, o cadáver do cientista, que já mostra pra gente que esse filme não é daqueles coloridos e alegres com musiquinhas da Disney, não. É uma animação de terror e suspense cheia de mistérios. O 9 então sai daquele local ali, percebe que ele tá vivendo num mundo pós-apocalíptico e que é dominado por máquinas e que não tem mais nenhum ser humano vivo. Ele conhece outros bonecos robóticos semelhantes a ele, né? E aí eles partem uma jornada pra descobrir o que tá acontecendo, qual é a origem deles. Já de cara, o filme é assim mesmo, ele é intrigante, ele é misterioso, ele não explica as coisas na tua cara logo de início, ele vai explicando aos poucos. Se você não perceber, você não vai entender muito o que tá acontecendo. E na minha série, galera, de Coraline que eu fiz aqui do canal, era mais fácil porque tinha um livro. É claro que existia uma pesquisa, uma coisa que eu tinha que fazer, mas no geral, era só eu ler o livro, pesquisar, pensar um pouquinho e focar mais nas teorias e nas conexões. O filme 9, A Salvação, não tem livro. Na verdade, ele é um filme que veio de um curta-metragem que o diretor fez em 2005, que fez muito sucesso pela estética misteriosa dele e que é basicamente uma cena que a gente viu no começo do filme. Esse curta aí ganhou vários prêmios, a galera realmente gostou muito e ele inclusive depois, obviamente, rendeu um filme inteiro que não fez muito sucesso, apesar de ser muito bom. E esse filme não fez sucesso, eu acredito que por conta da temática mais sombria mesmo, sabe? Ele não é uma coisa que vai explodir e virar um fenômeno tipo Frozen, sabe? Eu não tô dizendo que Frozen é ruim, tá? Muito bom, eu gosto de Frozen, só que são coisas diferentes, são pegadas distintas. Enfim, o negócio é o seguinte, lendo o Wikipédia desse filme em inglês, eu descobri que tem uma página no Facebook, olha que surreal, do filme. E na verdade não é uma página do filme, é uma página do cientista do filme, como se ele fosse um personagem real e é como se fosse um diário dele, né, que ele tá escrevendo, né, conforme ele foi criando o robô e os bonecos. Ou seja, é um prato cheio pra mim, né, pra eu explorar ali com várias respostas sobre os mistérios do filme, fazendo um esforçozinho pra poder tentar conectar as coisas e interpretar, mas ainda assim tem muita informação bacana ali. Então eu vou pegar justamente
somente o que eu vi lá na página do Facebook do cientista, mais o que o filme fala pra gente, pra poder conectar tudo aqui. E aí a gente vai conseguir entender o que de fato aconteceu, como é que realmente o mundo acabou, por que ele criou esses bonecos, por que ele criou as máquinas. É sério, é de explodir a cabeça. Para começar, o cientista era um criador de brinquedos. Pois é, antigamente ele trabalhava fazendo brinquedos e vendendo para as crianças. Mas depois que ele encontrou vários livros de alquimia, que inclusive era do pai dele, que faleceu, ele começou a ler os livros do pai dele, se interessou e passou a ler todo dia. Para quem não sabe, a alquimia é uma prática muito antiga, medieval, que combina química, física, biologia, medicina, semiótica, misticismo, espiritismo, arte, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Isso aí, como eu falei, surgiu realmente lá na Idade Média e que era basicamente uma combinação do que de fato era ciência na época com magia, misticismo, era a junção de tudo. A galera tentava juntar isso tudo e essa tentativa, esse experimento se chamava alquimia. E o interesse do cientista pela alquimia foi tão grande que ele criou um projeto utilizando a alquimia e também os conhecimentos que ele tinha, claro, de um dispositivo capaz de transferir ou copiar a sua consciência ou partes dela para objetos inanimados. Só que aí no meio desses estudos desse cientista, que inclusive largou seu emprego de fazedor de brinquedos para poder focar nessas pesquisas dele, surgiu a figura do ditador, o líder autoritário do país, que provavelmente é a Alemanha na década de 1930, que na vida real a gente conhece ele como Adolf Hitler, mas nesse filme aí ele não tem nome, ele é só o ditador. E esse ditador descobre sobre essas pesquisas que eram proibidas do cientista, tá? E ao invés de condená-lo à morte, porque é bom você saber isso, inclusive, numa ditadura, o conhecimento científico ele é considerado um crime. Somente aquilo que é dito pelo governo pode ser considerado verdade, independente se for realmente verdade ou não. Ainda bem que isso é só ficção, né? Então o ditador se aproveitou do intelecto do cientista e mandou ele construir uma máquina. Uma máquina com inteligência artificial em nome do progresso da nação para que o país pudesse superar todos os outros países do globo. E isso que eu tô falando aqui não é teoria, tá? Isso aqui são informações oficiais do filme, que não estão no filme ali detalhados dessa forma que eu tô falando aqui, mas que lá na página do Facebook, lá no Diário do Cientista, que tem mais de 90 publicações, tá tudo lá. Então eu tô meio que resumindo e trazendo as coisas importantes pra cá. Enfim, o cientista foi lá e, sagaz do jeito que ele é, ele se aproveitou dessa oportunidade, desse laboratório, da tecnologia que o governo tinha, que era realmente... Eles tinham grana, né? Então eles podiam basicamente dar pra ele tudo que ele quisesse fazer. Então ele aproveitou isso aí pra poder aprimorar os conhecimentos dele em alquimia, ali na cara dura, ali escondido, tentando, dentro do laboratório do governo, fazendo tudo isso, e ao mesmo tempo ele dedicou também para poder realizar aquele projeto, né? Tirar do papel o projeto de desenvolver o dispositivo que pode transferir a consciência dele para um objeto inanimado. Só que o ditador, percebendo que o cientista estava meio que enrolando ali, estava demorando para entregar, não estava no prazo ali, ele falou: olha só, se você não me entregar essa parada desse robô que eu te pedi em 1 mês, eu vou te assassinar. E aí o cientista, pressionado, percebeu, e olha que louco, isso não é dito no filme, ele percebeu que era impossível ele criar um robô com a inteligência artificial que o ditador queria apenas com a ciência, não dava. Então, para não morrer, o cientista foi lá e conseguiu desenvolver, né? Ele fez a carcaça do robô, que isso é a parte mais fácil, e com o dispositivo que ele conseguiu desenvolver nesse meio tempo aí, ele foi lá e transferiu uma cópia da sua própria consciência para a máquina. Tá bem claro que no filme parece que ele passou a consciência dele para a máquina, mas não, foi uma cópia, porque se ele tivesse passado a consciência dele para a máquina, ele teria morrido. Essa máquina aí passou a ser chamada de cérebro. Só que o cientista, ele percebeu que o cérebro tinha uma coisa diferente, um problema. Ele tinha ali uma cópia da sua consciência, mas ele não tinha empatia, ele não era capaz de ter sentimentos. Porque isso aí, segundo a alquimia, são coisas ligadas à alma e não à consciência. Então o cientista foi lá e disse pro ditador que essa máquina estava quase pronta, mas que ele ainda precisava resolver a questão dos sentimentos dela para que ela um dia não se voltasse contra a humanidade no futuro. Só que obviamente o ditador não deu ouvidos pro cientista, ele ignorou completamente tudo que ele falou, foi lá e pegou a máquina, que já estava com a consciência do cara, e colocou ela para ação. A máquina, como tinha o conhecimento do cientista, era capaz de desenvolver várias outras máquinas, né? A gente sabe disso, e assim ela foi criando um exército para o país completamente letal, feito de robôs. Com isso, então, começou a Segunda Guerra Mundial, onde esse país aí, que teoricamente é a Alemanha, até porque ele tem todas as características da Alemanha nazista, venceu a guerra. E a gente sabe que, na realidade, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Na verdade, ela perdeu a primeira e perdeu a segunda. Mas isso era porque eles não tinham os gigantes de aço, que são justamente os robôs bípedes gigantes que foram criados pelo cérebro para poder avançar e derrotar o exército dos inimigos. Bom, tudo estava indo bem, para a Alemanha pelo menos, porque para os outros estava bem complicada a situação, para os derrotados, e a máquina, o cérebro, decidiu que ele simplesmente não vai mais continuar obedecendo à humanidade. O cérebro viu a destruição que as máquinas causaram facilmente em vários países, até que ele se questionou: peraí, por que eu estou obedecendo os seres humanos, sendo que eu poderia exterminar todos eles hoje? E dito e feito.
feito. O cérebro simplesmente se voltou contra a humanidade, principalmente contra a Alemanha, controlando todas as máquinas, todos os gigantes de aço que ele criou durante esse tempo. Ele utilizou aquelas bombas de gás, né, para poder acabar com toda a vida no planeta, o que acabou afetando por tabela também os animais e a vegetação. Inclusive essa questão do gás aí é bem falada no filme também, e é um indício de que esse país realmente é a Alemanha no universo alternativo, porque a Alemanha tinha esse método cruel aí de utilizar gás para poder matar covardemente os judeus, então tem essa conexão. Eu só quero deixar claro que isso aí é uma teoria, tá? Não é certo que ele se passe numa Alemanha, no universo alternativo, nunca foi dito que lugar é esse, mas eu acho que sim, eu acho que tem muita inspiração na Alemanha, inclusive o ditador, ele é muito parecido com o Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Justamente por causa desse desespero dele de querer vencer a guerra e que ele provavelmente perdeu a guerra anterior, assim como a Alemanha, eu acho que faz sentido a gente considerar que se passa na Alemanha, tá? Você acha que faz sentido também? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Esse é um vídeo legal pra gente trocar ideia. E bom, enquanto tava rolando aí a revolução das máquinas, que essa guerra durou 10 anos, tá? O cientista começou a desenvolver justamente aquele dispositivo que ele consegue transferir uma cópia da sua consciência para um objeto inanimado. Até que no meio desse apocalipse, trancafiado e escondido no seu laboratório, utilizando a alquimia, é claro, o cientista conseguiu transferir a sua alma para um objeto inanimado. Diferentemente da consciência, que como eu falei, não carregam sentimentos. Ele inclusive cria vários bonecos, né, com a experiência dele de criador de brinquedos, para poder dividir a sua alma em 9 partes. E agora sobre isso eu vou responder 2 perguntas que uma galera já me fez no Instagram, de vez em quando eu vejo. Por que ele dividiu a sua alma entre bonequinhos, né, e não entre máquinas mais resistentes e mais mortíferas, né, porque, putz, estão carregando a alma dele. E 2, por que 9 partes? Qual era o objetivo dele? Bom, primeiro que ele criou os bonecos ali, que são consideravelmente frágeis, porque realmente era o único material que ele tinha. Lembra só, o mundo tinha acabado, o cientista era provavelmente um dos últimos sobreviventes e ele não tinha material robótico ali, não tinha maquinário. Diferente de quando ele trabalhava lá no laboratório alemão, aí por isso que ele inclusive criou aquela máquina super potente, cheia de maquinário, porque a galera tinha grana e o mundo não tinha acabado ainda. E aí, respondendo a segunda pergunta, ele criou 9 bonecos justamente porque ele não sabia como que um boneco iria se comportar. Então ele fez essa divisão de almas para poder garantir que caso alguma coisa desse errado, caso talvez um morresse, ele ainda tinha ali outras partes que ainda eram a alma dele. E ele, na verdade, não tinha um plano de criar 9 bonecos. O que ele fez foi, ele criou lá o número 1, né? E transferiu um pedaço da alma dele, colocou ali. Depois ele criou o segundo, o número 2, transferiu outro pedaço. E ele foi fazendo isso, de pedaço em pedaço, até que ele criou o número 9, e quando ele transferiu a sua alma ali, que ele achou que seria mais um pedaço, ele não tinha mais nada. Então foi o último pedaço da alma dele, e é por isso que ele não criou mais nenhum. Então ele não teve um plano de criar 9. Ele foi criando até a alma dele se esvair toda. Mas eles estão curiosamente divididos entre personalidades do cientista, aparentemente. Não tá claro, mas eu acho que a gente interpreta isso. O número 1, por exemplo, é o medo do cientista, né? É a covardia, é até mesmo um pouquinho de soberba. O número 2 é a parte científica dele, a parte empírica, né? Que é um instinto de adquirir conhecimento sempre. Os números 3 e 4 são gêmeos e eles são a parte do pesquisador do cientista. Por isso que eles ficam o tempo inteiro catalogando coisas. O número 5 é a empatia, né? Ele tem esse sentimento de cuidar dos outros. O número 6 representa a alquimia, que é o interesse pela arte e pelo inexplicável. A número 7 é a coragem, a valentia, a rebeldia, inclusive, do cientista. O número 8 é a força física, que lhe restava, né? Que dentro de um boneco pequeno acabou sendo bastante coisa. E o número 9 é justamente a parte mais humana do cientista. É tudo o que restou dele, realmente é o resquício da sua alma. E é por isso que o 9 comete vários erros durante o filme e ele tem atitudes que normalmente um ser humano teria. Por isso que é bem diferente e tudo mudou quando ele chegou. Ele é quase um ser humano comparado aos outros bonecos. Esse filme é genial, galera. Na boa, mas tem mais. O ponto aqui pra mim é que o filme não deixa claro qual era o objetivo do cientista em criar esses bonecos. Talvez você tenha interpretado que ele criou esses bonecos aí pra poder enfrentar a máquina e destruir a máquina, correto? Mas a máquina já não estava desligada? Ela não estava desativada? O filme começa justamente com o número 9 reativando a máquina, o cérebro, né? Ele começa desativado. Ou seja, provavelmente no meio dessa guerra ali que durou 10 anos entre os humanos e as máquinas, a humanidade conseguiu desativar a máquina de alguma forma, ou ela mesmo se desativou, sei lá, mas os remanescentes dela, ou seja, aqueles vários robôs que ela criou, que os bonecos inclusive chamam eles de feras, ficaram ali vagando pelo planeta. E a minha teoria é a seguinte, o cientista não criou os bonecos para derrotar a máquina, ela já estava desativada, não precisava derrotar mais ninguém. Ele criou os bonecos para
para ter uma espécie de vida eterna? Pensa bem, o cientista ele sabia que ele ia morrer de um jeito ou de outro, tá? Seria uma questão de tempo até que as máquinas que sobraram ali encontrassem o seu laboratório, então ele preferiu transferir a sua alma para os bonecos, para que mesmo que os robôs o encontrem, a sua alma já estaria salva ali fora do corpo dele, dividida. Só que quando o cientista morreu, olha que bizarro, ele perdeu a consciência, né? Quando a gente morre, a gente perde a consciência. É assim que a morte funciona, né? Então, mesmo que a sua alma tivesse dividida entre 9 bonecos, ele não necessariamente estaria vivo, porque cada um tinha uma personalidade diferente dele, separada. Só que aí a gente sabe que o 9 vai lá e reativa a máquina, ele liga ela de novo, que estava desligada aparentemente por muitos anos. Já se perguntou por que a máquina, o cérebro, realmente estava ali atrás dos bonecos? Por que ele estava perseguindo eles? Por que ele absorvia a alma deles? Ela não precisa da alma deles para viver, ela já tem a consciência do cientista, ela tem uma cópia na cabeça. Quando eu vi o filme, eu pensei justamente que esse era o plano do cientista. Ele queria que a máquina fosse lá e absorvesse as almas de cada um dos 9 bonecos, porque se a máquina, o cérebro, tem uma cópia, né, da consciência do cientista, então, teoricamente, se ela absorvesse todas as 9 almas dos cientistas divididas ali nos bonecos, ele iria fazer ali uma mescla do que é o ser humano, que é a consciência mais a alma. E aí, de certa forma, ele iria retornar à vida, só que no corpo daquela máquina bizarra que ele mesmo criou 10 anos atrás. É a coisa mais esquisita que você já disse. Ou seja, o objetivo dele não era destruir a máquina, porque ela não estava ligada. O objetivo era justamente ligar a máquina de alguma forma utilizando os bonecos para que a máquina caçasse e absorvesse as 9 almas de volta para que o cientista revivesse dentro da máquina, literalmente. Talvez o número 9, que tinha realmente a maior parte da humanidade do cientista e que talvez no subconsciente dele sabia o que o cientista queria, inconscientemente foi lá e ligou a máquina. Ele que conectou o dispositivo, fazendo com que ela religasse e começasse a caçar os bonecos restantes. Faz sentido isso que eu falei, galera? Eu tô fumando banana. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa minha teoria. É uma coisa que eu vi no filme e pra mim tava bem claro. Eu falei, caramba, se a máquina capturar os 9 bonecos, ela vai ter a consciência do cara e vai ter a alma do cara. Então ela vai ser o cientista. E ó, se inscreve no canal, clica aqui no meu rosto pra você se inscrever e ativa o sininho, porque só assim você vai receber um outro vídeo que eu quero fazer sobre esse filme, caso vocês curtam, caso tenha bastante like aí. Então, se você quiser ver mais vídeos, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Imaginado, tamo junto, galera. Fui!